o look pra gente se encontrar em Paris no sábado de manhã cedinho. Estou aqui entre roupas e apostilas e etc, etc, etc. Ó, hoje já rodou o link pro segundo lote, ok? Estou descabelado que eu estava arrumando as coisas para ir para Paris, porque eu sou essa pessoa. Vamos assuntar? Manda um assuntinho pra gente assuntar. Vou assuntar. Lembra de trocar o look pra gente para Paris sábado de manhã. Seguinte. Eu postei aqui nos meus stories aquela história desse livrinho de colorir que tá todo mundo colorindo, né? Que tem umas canetas milionárias aí. E porque o vídeo que eu postei, a mulher fala que ela comprou 1 milhão de canetas por causa do tal do livrinho e não sei o que. O que acontece? Isso se chama comercialização dos vínculos, né? Então, assim, quando inventaram essa história desse livrinho, que tá todo mundo pintando, eu falei, ótimo, finalmente vamos sair dos celulares, né? Vamos voltar às atividades manuais, vamos desenvolver a psicomotricidade, vamos desenvolver a criatividade, vamos trabalhar a questão das cores, tem um monte de questões positivas. Só que existe um documentário, coloca aí para vocês assistirem, chamado A Alma do Negócio, certo? Que nós, urbanicamente, não sei se chama-se assim em português, somos doutrinados a comercializar todas as relações. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu vou colocar um comércio no meio. Por quê? Porque isso tá na raiz da coisa. Então, você, antigamente, ia brincar numa praça, ia brincar num parque. Agora, você vai pro shopping com seus filhos. Então, os programas que você faz são todos de compra. Você vai pro shopping, vai pro supermercado, você vai pra feira, tudo você tá comprando alguma coisa. Oh, gatito, solo para ti, carinho, me voy a quedar muy delgadita, solo para que quando me mire. Então, quando se lança um livro desse, vocês lembram do surto coletivo que foi o Jardim Secreto, que o pessoal comprava um monte de lápis colorido para pintar? O que acontece? Eu estou viciada em transformar aquilo, em vincular aquilo ao ato de comprar. Então, ao invés de eu simplesmente pintar e me divertir, eu começo a incluir compras naquela relação. E aí eu começo a comprar canetas e canetas e canetas e começo a comprar livros e livros e livros e eu gasto muito mais tempo comprando do que pintando. Gasto muito mais tempo em me dedicar a utilizar o que eu comprei, ver se eu estou utilizando de fato o que eu comprei, do que de fato pintar, né? Então isso tira de nós o prazer real dos vínculos e das relações e comercializa tudo, tá? Por isso que a gente viaja muito mais para comprar do que para conhecer. Gracias, cariño, tu és maravilloso. Pero igual me voy a quedar delgadita, porque me gusta. Ahora puedo vestir mi ropita y ya no tengo tantos problemas. Estaba a vestir esto. Ahora me caben 2 adentro. Pero me gusta, igual. Bueno, es que estou com 42 anos. Não dá mais para brincar muito com essa história. Então, essa história de comércio, de vínculo, de prazer, vai tirando da gente o prazer simples, né? O prazer simples das coisas. O prazer de estar com você porque você existe. Não, eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar um não sei o que, eu vou te dar um presente, eu vou toda hora enfiando comércios e compras em tudo. Você vai malhar, ou você vai na academia, você vai comprar um monte de roupa para malhar, você entende? Tem um monte de apretextos que você vai enfiar nessa relação. E aí outra coisa que me chamaram muito foi a história do bebê reborn, eu já falei na outra live, né? Gente, o bebê reborn, de novo, é comércio e afeto. Porque eu vou produzir um produto que reduz o meu nível de estresse nessa relação. Então, um bebê, ele chora, ele vai no banheiro, ele cresce, ele gasta. Um bebê reborn, não.
Um bebê reborn, não. Tem aquele povo que casa com você mesmo, casa consigo mesmo, que cria um namorado na inteligência artificial e namora com um namorado da inteligência artificial, casa com a boneca inflável. Então, quanto mais eu conseguir, né, transformar o meu desejo em um produto, menos eu preciso me comprometer, menos eu preciso me desenvolver como ser humano, porque a grande diferença do ser humano para qualquer outro animal são as relações, são as reflexões, tá certo? E aí a gente tá perdendo isso, né? A gente vai querendo dizer de deixar de conviver e de refletir nas nossas ações, tá? Lembra que sábado de manhã estaremos em Paris, na primeira aula ao vivo do Alain de Bert, direto da Torre do Louvre. Por quê? Porque eu sou essa pessoa, tá? Porque eu gravei várias aulas lá no Museu do Louvre. Gravei várias aulas em Paris, no Louvre e no Museu d'Orsay. Gravei aulas aqui, né, aqui na Bélgica, é o nome da abadia de Tongerlo, justamente para a gente entender as questões do pensamento sistêmico, as questões da história da arte, para a gente ver se melhora, né? Porque tá difícil esse pessoal que só sabe repetir frase pronta, né? Eu vejo você faz parte, né? Todas as minhas aulas são gravadas, tá? São gravadas e ficam disponíveis por 1 ano. Gente, não existe produto online que não seja gravado e disponibilizado, porque a ideia do online é gerar acesso. Se fosse para você ter que marcar a sua agenda, marcar horário, estacionar o carro, descer e assistir, era presencial. A ideia do online é justamente a gente poder ter a flexibilidade de você estar lá ou não, né? E você poder, e de repente você tem outros compromissos, beleza? Tem dia que meu cabelo ele não quer fazer amizade com a gente, tá? O que mais que vocês mandaram pra mim? Manda um assuntinho pra gente assuntar. Eu acho que na quinta-feira eu vou fazer uma aula extra pra gente se encontrar sobre a questão da perspectiva do Renascimento e do movimento surrealista, pra gente entender como é que a coisa funciona, tá? Por quê? Porque sim, porque senão a firma não anda. Não anda. Me perguntaram, Liane, por que a constelação é tão mal falada? Porque fizeram muita besteira. Porque tem um monte de gente responsável no mercado, tá? Não é porque a técnica é ruim ou porque o Hellinger tinha algum defeito. Não, porque a gente é despreparada. A gente precisa entender que todo movimento ele tem esse pico, né? Toda terapia ela tem um pico de moda, ela explode, sabe? Ela vira a modinha. A gente teve a modinha do coach, a gente teve a modinha da constelação. E quando explode, o movimento de massa, ele tende a cair a qualidade, tá? Porque no movimento da massa, poucas pessoas vão estar especializadas, beleza? Então, assim, quando explodiu a constelação, caiu a qualidade. Quando explodiu o coach, caiu a qualidade. E assim vai acontecer com qualquer processo, tá? Porque eu vou ter um monte de gente aventureira querendo surfar a onda do dinheiro. De decorar ali meia dúzia de coisas prontas, que são bons oradores, e que vão vender qualquer coisa e vão ganhar dinheiro, tá certo? Trabalhar com terapia é difícil. Não é fácil. Exige muito de você. Exige muito preparo, exige estudo, exige prática, exige experiência, exige dedicação, exige tempo. Agora, dar pitaco na vida dos outros é super rápido, tá? É super rápido, é super baratinho. Então, assim, para você fazer um negócio legal, fica complicado. E nós somos um povo colonizado, certo? Nós somos um povo colonizado. Os principais autores dessa abordagem, eles vêm de países colonizadores, não de países colonizados. Então, você vai ter o Hellinger, que é alemão, você vai ter o Buber, que é austríaco, você vai ter a Virginia Satir, que é americana, você vai ter toda a escola de Palo Alto, que também está nos Estados Unidos. Você não vai ter autores latinos falando sobre isso, tá certo? A única escola que vai conversar com a nossa realidade é a escola de Roma, é a escola de terapia sistêmica familiar de Roma, né? Com Andolfo, com Minuti, com várias outras pessoas. Com o... Como é o nome dele? Esqueci agora. Tem outro cara também que é bem antigo. Com o Nathan. Então, assim, como que eu vou pegar
Até o próprio Moreno também era alemão, né? Quando ele desenvolve o psicodrama. Então, como que eu vou pegar uma coisa que é desenvolvida num país colonizador e aplicar num país que foi colonizado? Eu preciso fazer uma adaptação enorme nesse processo. Enorme nesse processo. Porque a cultura, o modo de falar... eu trabalho muito com a questão da comunicação. Minha primeira formação é comunicação, né? Eu sou formada, eu tenho até DRT de jornalista, eu tenho. Por quê? Justamente porque nesse ambiente se popularizaram muito a questão das frases prontas. Se popularizaram muito a questão de cartinhas, de cards, de sistêmicos, né? Só que a frase pronta em alemão, ela não tem nada a ver com a frase pronta em português, né? Eu tava ouvindo, eu gosto muito de trabalhar com música, quando a gente vai trabalhar nas aulas, eu pego muita questão da música pra gente entender a questão das letras das músicas, porque o Brasil é um país enorme, é um continente. Então a música, ela fala muito da questão da cultura local, né? E eu tava ouvindo uma música que dizia assim, mas eu nasci entre o velame e a macambira, eu me criei com tareca e mariola. Né? Como é que, né, você vai discutir comigo? Eu me criei com tareca e mariola e eu nasci entre o velame e a macambira. Como que eu vou traduzir isso para um gringo? Como que eu vou traduzir isso para o inglês? Como que eu vou traduzir isso para o holandês? Como que eu vou explicar o que é que esse cara está dizendo sobre a história dele de nascimento, de realidade, de associação? Como que eu vou explicar isso? Não tem como explicar. Não tem nem vocabulário. Entendeu? Não tem vocabulário para eu traduzir isso. Serve para o mundo terapêutico também. Então, quando a gente importa modelos americanos, quando a gente importa modelos europeus, a gente precisa adaptar. Tá? Por isso que tem muita coisa errada, né? Dentro dos processos terapêuticos. Como você vai explicar para um paulista? Dentro do Brasil já é difícil de explicar, né? Então, imagina como que eu vou transferir isso de um país para o outro, de uma cultura para outra, né? Eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer, mas muito provavelmente as pessoas do meu bairro em Fortaleza já não vão entender, porque não tiveram acesso a esse lugar. Eu vou entender porque eu morei lá, né? A minha mãe era funcionária pública, então eu morei em vários lugares do Brasil. E um dos lugares que eu morei foi a Paraíba, morei na Paraíba, eu morei no Rio Grande do Norte, eu morei em Aracaju. Então, eu absorvi muito esses lugares que são citados nessas músicas como realidade. Mas se eu perguntar para minha vizinha, que estudou comigo na mesma escola, cresceu comigo na mesma rua, lá na capital, no bairro Nobre, ela não vai entender, entendeu? Ela não vai dizer, não, mulher, tu e tuas coisas, né? Por exemplo, quem é que já comeu sorda? Sabe o que é sorda? Eu amo sorda. Se um dia você vier pra Europa, pelo amor de Deus, traga um pacote de sorda pra mim, eu pago quanto for. Eu troco num tênis da Nike, tá? Não tem problema não. Pode trazer que eu troco. Um pacote de sorda. O que é sorda? Entende? Outro dia uma amiga minha que falou, isso aqui que eles comem parece o nosso bolinho de chuva. Tu não sabe fazer bolinho de chuva, não? Eu falei, não. Gente, mas todo mundo faz bolinho de chuva. Não, no Nordeste eu não me lembro de a gente comer bolinho de chuva no Nordeste. Em Minas, com certeza. Né? Minas, São Paulo, com certeza. Mas lá pra cima, não. Me pergunte como faz uma acarajé, talvez eu saiba. Né? Porque eu morei em Aracaju. Então a gente tem essas adaptações. E a gente precisa entender um conceito. Quem teve na aula do Maturana que eu ministrei, o Maturana fala exatamente isso, que ele e a Jimena desenvolveram um conceito que eles perceberam, que eles chamam de biologia cultural, quando eles vão estudar autopoiese, quando eles vão estudar biologia, que as nossas dores, elas são culturais, as nossas feridas, elas são culturais. É a cultura que nos diz o que nos agrada, o que nos desagrada. É a cultura que diz o que vai doer ou não nessa relação. Tá? É a cultura que vai me fazer chorar porque o meu coleguinha tem um baby dinossauro e eu não tenho, porque eu sou do tempo do baby dinossauro, né? Porque o meu coleguinha tem uma Barbie e eu não tenho. É a cultura que vai me ensinar que o ter é importante. É a cultura que vai me ensinar a medir as pessoas pelo que ela tem ou não. E pelo que ela me deu ou não. De atenção, de carinho, de cuidado e de afeto. É a cultura que vai me dizer o que é afeto. É a cultura que vai me dizer o que é afeto. Às vezes eu tenho afeto e eu não consigo tocar, porque o que a cultura me ensinou como afeto
não é o que eu tenho dentro de casa. Eu vou passar 30 anos, depois eu vou para terapia para entender que eu sim tive afeto, mas eu não conseguia reconhecer. Porque eu estava fechada num modelo, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar, que eu tenho que preparar minha aula. Paris, nous allons partir à Paris. Sim, eu falo francês, me respeita a minha história. Vamos a Paris para a aula magna do Alain de Berti esse ano, direto da Pirâmide do Louvre. Eu e você ao vivo, 9 da manhã, sábado, direto da Pirâmide do Louvre, tá? Lore vai me ajudar com as câmeras, com tudo, pra gente transmitir direto do Louvre em Paris. Por quê? Porque eu amo aquele lugar, né? Amo aquele lugar. Não tem como você estudar processos humanos se você não estudar arte. Não existe. A ciência não permite, não encaixa. Né? Eu acabei de utilizar uma música como referência para te mostrar como a arte vai gritar as realidades. Essa arte não vai estar no teu livro de história. Não vai estar no teu livro de geografia. Vai estar no teu livro de história e geografia os recortes interessantes, porque eles têm viés político, né? Em toda a história da humanidade, desde as monarquias até os dias de hoje. Então a arte ela vai sempre gritar as dores reais que a população sente, mas já não pode reclamar. E que os veículos oficiais também não podem reclamar, porque também estão engessados. Para você estudar qualquer processo terapêutico, para você estudar processos humanos, você precisa estudar arte. Você precisa estudar a história da arte, a construção das artes, o que aquilo quer dizer, por que aquele movimento nasce. Por que, por exemplo, o Lacan e o surrealismo, né, se encontram. Por que o Lacan passa a frequentar, né, as oficinas surrealistas, principalmente na figura do Salvador Dalí, porque o Salvador Dalí comentou a tese de Lacan, enquanto que ele era um cara que estava falando da psicanálise, entendeu? Então, assim, não sei fazer essas conexões, não estou fazendo nada, estou repetindo frase pronta, tá? Sou só um papagaio repetidor. A ciência não permite, tá? Manda aí um assuntinho, 2 minutos que eu tenho que ir embora, que eu vou atender, que aqui já são 9 horas da noite. Lembra que sábado, 9 da manhã, teremos aula ao vivo, direto do Museu do Louvre em Paris. Direto da Pirâmide do Louvre. Nem eu tô acreditando, gente. Se tu me dissesse que o mundo ia dar essa capotada na minha vida, não entrava na minha cabeça. Por quê, Lili? Porque assim, com 10 anos de idade, eu estava na feira do presídio indo visitar meu pai. Né? Com 10 anos de idade, o meu programa de final de semana era pegar a fila do presídio, passar pela revista para poder encontrar com meu pai dentro da penitenciária lá no Ceará. Se você sabe que presídio no Brasil é um negócio, aí tu faz um recorte pro Nordeste, né? Na década de 90. Eu nasci em 83, então tinha essa 93. Então, em 93, enquanto estava todo mundo se preparando pro Tetra, né? Porque o Tetra foi em 94, eu estava indo pro presídio. Se você me dissesse para aquela menina, olha, daqui a alguns anos você vai estar em Paris, no Museu do Louvre, ministrando um conteúdo que você desenvolveu depois de anos de pesquisa, eu dizia, esse cara tá doido, que nem de estudar eu gosto, tenho preguiça. Né? Então, é isso. Como diz o Maturana, nós temos a capacidade autopoética de nos reinventar, de nos reorganizar, né? E de produzir a nossa. Vou-me embora. Tinha um babado que é das entrevistas de emprego. Manda um babadinho lá que amanhã a gente faz live sobre os babados que vocês me montarem, tá bom? Cuida que o segundo lote já rodou até o dia 30, hoje é dia 29, amanhã roda de novo. Cheiro.